RFI Convida. Paloma Varon. A RFI convida hoje o antropólogo e pesquisador Jean-François Verran. Francês, Verran mora no Brasil há 12 anos e está em Paris para o seu pós-doutorado. Professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Verran trabalha com programas humanitários há 10 anos e hoje é também conselheiro da ONG Médicos Sem Fronteiras. Ele estava em Paris quando a pandemia de Covid-19 começou e aqui trabalhou para garantir que refugiados e moradores de rua tivessem acesso ao sistema de saúde durante o confinamento. Ele conta suas experiências de trabalho humanitário em seu novo livro, Médicos Sem Fronteiras e Situações Humanitárias, uma exploração antropológica. Boa tarde, Jean-François. Boa tarde. Para começar, gostaria que você explicasse o papel do antropólogo no contexto de pandemia, de emergência concreta. Então, o que está acontecendo agora me remete exatamente ao início do meu envolvimento junto com Médicos Sem Fronteiras como antropólogo e professor do UFRJ. Foi justamente logo após o terremoto no Haiti de 2010, eu quis me envolver como voluntário na epidemia de cólera, que acompanhou imediatamente o terremoto. E como antropólogo, a tarefa era exatamente o que acabei fazendo 10 anos depois em Paris. Eu não imaginava que o ensinamento que acumulei no decorrer desses anos todos ia me servir na minha própria cidade aqui em Paris. Então, basicamente, o que a gente faz é que quando você tem uma epidemia, tem 3 parâmetros a integrar. Primeiro, tem o vírus, propriamente dito, que circula e que a maneira como ele circula é estudado pela epidemiologia, a lógica da epidemia. Depois tem a maneira como o vírus trabalha no seu próprio corpo, e isso é a parte médica, que cada corpo reage de uma forma mais específica a seres individuais. E tem um terceiro elemento que é muito importante, é como nós, como seres sociais, vivendo numa sociedade, nós recebemos as informações, nos adaptamos, nos comportamos. E toda essa parte sociológica, toda essa parte do comportamento em sociedade é a parte que nós tratamos nas respostas epidemiológicas. Então, muito concretamente, na época no Haiti, a questão é uma epidemia nova que chega num contexto que nunca tinha tido cólera, exatamente como o coronavírus chega hoje na França, num contexto onde ninguém tinha conhecimento anterior. E tem que entender como essa epidemia que chega, ela é percebida, ela é compreendida, como as pessoas reagem, se adaptam, resistem, são criativos em relação à realidade da epidemia e às políticas sanitárias. Então, eu achei muitas similitudes entre esse surto de cólera em 2010 e depois outras epidemias que trabalhei, como malária, dengue, HIV também, em tantos outros contextos. E a gente vê que essa lógica da epidemia, ela trabalha de 3 diferentes maneiras, basicamente. Que a primeira coisa é que é um mal que vem do exterior para o interior. É sempre uma agressão que vem de fora para dentro. E quando você é agredido a nível individual ou coletivo, a primeira pergunta é: de onde vem? Por que eu? Por que aqui? Por que agora? E assim, a gente viu na França que as pessoas ficaram espantadas, dizendo: mas, gente, a gente estava bem e de repente veio essa coisa de fora, por que está chegando? Um outro elemento que a gente trabalha muito é essa ideia de dupla causalidade. Quando eu cheguei no Haiti, as pessoas diziam: mas os haitianos, eles têm uma cultura, têm uma religião, têm ritos, têm práticas, para eles tudo é místico, tudo é religioso, tudo é... E não é bem isso. A gente é capaz de fazer, reconhecer uma origem médica, biomédica a um problema e, ao mesmo tempo, uma origem política, religiosa, espiritual, e tem que entender as duas coisas ao mesmo tempo. E para terminar, o que eu queria dizer é que as epidemias muitas vezes não fazem sentido, porque elas atingem uma pessoa e não outra. Tem discordância dentro de uma família. Um sim, outro não. Um se protege e fica doente, o outro não faz nada para proteção e ele sai imune. Então, são todas essas coerências e incoerências que a gente tenta entender e restituir na forma de política de apoio.
Além do Haiti, você trabalhou no Brasil, em Honduras, na Venezuela, em vários países em desenvolvimento. E aí você chegou na França para fazer o seu pós-doutorado e se deparou com uma pandemia mundial aqui e uma população vulnerável também. Qual a diferença entre trabalhar nesses países e trabalhar aqui? Então, bom, o trabalho que a gente fez junto com o MSF, Médicos Sem Fronteiras, aqui em Paris, era atuar junto às populações ditas precárias. E nosso trabalho, nossa missão, era identificar as pessoas que ficavam fora do dispositivo de intervenção do Estado. As pessoas que, por motivo de irregularidade, por motivo de clandestinidade, por um monte de motivos, ficavam de fora dos dispositivos. Então, a gente não tratou com a população francesa geral, a gente tratou com uma parte muito específica, essencialmente migrantes, muitos deles em situação irregular, e com muitos medos justamente em relação a essa situação. E sem acesso ao sistema de saúde, por serem sim, ilegais, eles não tinham acesso ao sistema de saúde, é isso? Olha só, da França, basta ter 3 meses de permanência no território com o sem visto que você tem direito à aide médicale d'État, ajuda médica do Estado. Então, as pessoas tinham direitos formais, a grande maioria deles. Os únicos que não tinham direitos formais de acesso eram os que tinham visto de turismo, e que ficaram presos na França com visto de turismo sem saber muito onde ia. Mas a resposta sanitária foi bastante abrangente, mas houve muitas rupturas, muitas brechas e muitas barreiras de acesso. Muitas pessoas renunciando a cuidado de saúde ao qual teriam direito por medo de controle de polícia, por medo de ser fiscalizado. De serem deportados, né? E por medo, apesar de que, bom, o Ministério do Interior diz que não haveria retaliação nenhuma, etc., mas a gente percebeu muitas barreiras de acesso. A gente trabalhou, então, em clínicas móveis, com unidades móveis de saúde, para tentar atingir essas populações, que seja de Covid ou não, em qualquer problema de saúde, durante esse grande momento de colapso que a gente viveu. Então, a diferença com os outros contextos, eu lembro de uma reflexão de uma médica aqui em Paris, super treinada, que trabalha com emergência e tudo mais. Nossa, a gente tinha antecipado tudo, menos situações humanitárias em Paris. E o que ela quis dizer é que essa concentração de toda uma população em situação de precariedade, com um monte de problemas que estariam na brecha por conta do confinamento, isso que não era previsto, esse que a gente está mais acostumado a fazer. Então, basicamente, a gente acabou fazendo, dentro de Paris, o que a gente estava fazendo em outros contextos, de maneira bastante similar, trabalhando na questão da neutralidade, da autonomia, da confiança no acesso à saúde, dar atenção à saúde primária, tentar quebrar as barreiras de acesso, muitas coisas que a gente tem feito em outros contextos. E para terminar, porque nosso tempo é curto, você conhece também muito bem a realidade brasileira, já trabalhou em missões humanitárias em favelas do Rio de Janeiro e não só, em outros lugares do Brasil. Então, eu queria que você comparasse a gestão da pandemia lá no Brasil e aqui na França. Então, eu que posso responder que claro, a população brasileira está, de certa forma, mais acostumada a viver situações de emergências de saúde. Tem epidemias de dengue que são muito frequentes e muito fortes. Mais recentemente teve a chikungunya, teve a zika, tem a malária muito forte nas regiões do norte. E, de uma forma mais geral, os setores populares estão, digamos assim, mais acostumados com a incerteza do amanhã. Insegurança alimentar, violência, operações policiais, etc. E tem essa maneira de se virar, essa estratégia de viração, que faz com que eles aparentemente me pareciam mais resilientes. Ao mesmo tempo, o que eu noto também é um certo cinismo das políticas públicas sanitárias no Brasil, que sabe muito bem que a população que está saindo na rua, apesar dos pesares, que está lutando contra a ideia do lockdown, né, que está cética com a epidemia, é uma população que não tem escolha nenhuma, porque tem que se virar como sempre, tem que colocar a comida na mesa dos filhos, tem que batalhar no cotidiano como sempre fez. Então,
Então, essa aliança bem cínica, de certa forma, explorada pelo poder público, desculpe eu falar de forma um pouco clara, me parece ser uma grande separação, uma grande diferença com a gestão da crise aqui na França, onde a situação da precariedade foi muitas vezes não completamente acertada, porque não é uma situação inédita, mas esse linguajar do cinismo eu não vim aqui, não. Tá bom, então muito obrigada, Jean-François. A RFI convidou hoje o antropólogo e pesquisador Jean-François Verrat.